Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa comunidade Família Plano de Deus. Com muita alegria que eu os recebo aqui, mas nesse encontro a respeito da nossa jornada pela edificação das famílias, das casas, dos casais. Vou começar me apresentando. Meu nome é Wander Maria, eu sou fundador da comunidade Família Plano de Deus. Sou terapeuta de casais, casado, tenho 4 filhos, 2 estão no céu. A Aurora, que tem 1 ano e 3 meses, e a Verônica, que vai completar daqui a 5 dias seu primeiro mês de vida. Com muita alegria que ela chegou na nossa família, né? Nesse último mês já tem nos dado tanta graça, né? Então, estamos aqui fazendo mais um encontro. Você que já é da casa, já faz parte da comunidade, né? Obrigado por permanecer, por estar mais um encontro. Você que está chegando agora, não me conhece ou pelo YouTube achou esse vídeo, seja bem-vindo. Caso queira entrar na nossa comunidade, nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Certo, pessoal? Para dar início a esse encontro, nós vamos começar falando um pouco, né, sobre, de fato, essa palavra submissão, né? E é um tema que hoje, na nossa sociedade, ele é tão abafado pelas feministas, né, que a gente tem que se fazer a segunda pergunta. Por quê? Por que é um tema tão difícil de a gente falar hoje em dia, né? Por que de fato foi tão distorcido? Por que principalmente vindo das mulheres feministas nesse ponto que não tem essa visão cristã do casamento, mesmo estando casadas, mesmo frequentando a igreja, né? Muitas mulheres têm medo, né? Têm raiva dessa palavra, né? E por que será que isso aconteceu? Então, esse encontro aqui ele vai ser muito importante, né? O tema dele já é uma pergunta em si, né? A mulher deve ser submissa ao marido? E a resposta, né, não é tão simples, né, como sim ou não, né? Não é somente eu falar, não, sim, você deve ser submissa. Não, você não deve ser submissa, né? Porque é um dos únicos pontos, né, uma das únicas partes, assim, em relação à religião, que vai envolver uma, digamos que uma meditação, uma análise da sua circunstância atual. Porque é a partir dela que você vai responder essa pergunta. Se você de fato deve ser ou não submissa ao seu marido. Ou você, que é esposo, que é homem, que está assistindo, se a sua mulher deve ser submissa a você ou não. Então, esse é um dos pontos para já dar início, né, esse, digamos que, bloco da introdução, né, que a gente vai estar trabalhando aqui. A mulher deve ser submissa ao marido? É o que a gente vai estar trabalhando. E também entender, né, por que essa palavra é tão distorcida, né, por que tantas pessoas têm raiva desse conceito da submissão. Porque antigamente as mulheres sentiam mais prazer, vontade, amor em servir aos seus maridos, em estar colocando a mesa, fazendo uma boa comida, limpando a casa, né? E hoje isso vem se perdendo, pensamentos como eu não preciso de homem para ser feliz, né? Até na cultura que a gente se encontra, né? Aquela famosa música, né? Eu não sei de quem é, mas eu já ouvi algumas vezes por aí, né? Eu criei a minha filha para ser boiadeira, né? Alguma coisa assim. E nunca nessa vida depender de macho, né? Olha esse pensamento, né? A mulher não precisa de homem, né? Não precisa de macho, né? Por assim dizer. Aonde que isso vai levar, né? Se nós já sabemos que não podemos ser felizes sozinhos, é impossível eu ser feliz sozinho. Porque Deus nos criou, Deus nos colocou no mundo para os outros. Já dizia Dom Bosco, né? Então, trazendo para o tema do nosso encontro, né? Relação à submissão. Eu devo ser submisso, você mulher, né, ao meu marido? A minha esposa, Dandara, deve ser submissa a mim? É o que nós vamos estar trabalhando no encontro de hoje. Certo, pessoal? E para então darmos continuidade ao nosso encontro, né, vamos começar a estar lendo a passagem que dá base a esse encontro, que está em Efésios 5, 22 ao 25. Vou pegar aqui minha Bíblia, versão Ave Maria, e vamos estar lendo para a gente entender de fato, né,
o que São Paulo quis nos dizer. Versículo 22. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Seu corpo e de qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também ou sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Versículo 25, né? É um dos mais importantes. A maioria geralmente só lê até o 22 e 24. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra. Então, esse versículo aqui, ele é muito importante para a gente, de fato, entender em relação a se eu devo ser submissa ao meu marido ou não, né? Porque a maioria das pessoas, né, como eu falei, só lê até o versículo 22, que é pedindo para as mulheres ser submissas aos seus maridos, mas acabam esquecendo do que o Senhor falou no versículo 25, né, de São Paulo, né, mas movido pelo a graça do Espírito Santo, né? Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, São Paulo, ele não deu uma ordem somente para as mulheres, né? Ele deu duas ordens: para a mulher se entregar, né, servir, ser submissa, e depois, né, para o marido morrer. Onde é que ele falou isso? Morrer, né? Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Ele morreu. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu porque ele acreditava nisso, né? Homens não morrem por coisas que duvidam, né? Então aqui é um ponto muito importante, né? São dois pontos, né? Primeiramente, para a mulher ser submissa aos seus maridos. E o segundo ponto, para seus maridos amar as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então não tem, né, nesse contexto da submissão, como só um desses pontos estarem ativos. Daqui já vai matar a charada, já vai te responder essa pergunta de uma forma breve, né? O encontro não acabou aqui, mas já dá uma boa entendimento. Esses dois pontos, eles têm que estar de pé, eles têm que estar vivos dentro do casamento, né? Quando você casou, né, com seu esposo, quando você casou com a sua esposa, o homem, ele não está comprando algo, né? Não está tomando posse da mulher, não. Os dois é uma união. O que era dois se fez uma só carne. Então, da mesma forma que o que era dois se fez uma só carne, esses dois mandamentos, essas duas ordens de São Paulo para nós, né? A mulher se submissa e o homem amar como Cristo amou a igreja, e como Cristo amou a igreja, ele morreu. Então, o que isso quer dizer, Wander? O marido, ele precisa amar a sua esposa. Ele precisa morrer por ela. Somente desta forma que a mulher pode ser submissa a ele. Lembra que eu falei, né, que é uma dos únicos pontos assim, da religião, das ordens, dos mandamentos, né? É mandamento entre aspas, não está dentro dos 10 mandamentos, mas que exige uma análise da sua realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se de fato, né, você, mulher, se o seu marido ama você, se ele se entrega por você, né, todos os dias, ele se sacrifica e renuncia às suas vontades para cuidar bem de você, para cuidar bem dos seus filhos, para te dar o melhor, para te proteger, você não vai querer ser submissa a ele, né? Você não vai confiar nele, você não vai ter. Não que a admiração nesse contexto seja importante nesse casamento, né? Porque nem tudo a gente vai admirar, nem tudo vai ser belo aos nossos olhos, né? Um exemplo, seu marido pode ter uma doença mortal, câncer, né, e ficar lá à beira da morte. Aquilo não vai ser admirável, mas você tem que amar da mesma forma. Mas quando tem admiração, já é um ponto positivo, né? Então, se seu marido, ele se entrega por você, ele te ama, ele se sacrifica, você vai deixar de ser submissa a ele? Você vai querer, não, né? Eu não vou me entregar, eu não vou me doar por essa pessoa que está todos os dias aqui morrendo para que eu possa viver. Que acorda cedo, vai trabalhar, todo o dinheiro
é voltado para casa, melhoria da casa, educação dos filhos. Esse é o ponto, né? Então, se o seu marido faz tudo isso e você ainda não se entrega, né, não é submisso a ele no quesito de querer servir, querer estar pronta para ele, porque eu vejo que ele sabe o que está fazendo, o erro aqui está em você. Agora, como eu falei, a análise, né, é justamente isso. Se o seu marido não tem uma visão de sacrifício do casamento, se ele não se entrega por você, pela sua casa, pelos seus filhos, mas pelo contrário, se ele vive somente para você, e esse viver, aqui é um ponto importante, tá? Esse viver somente para ele, né? Fazer algum mal dentro da sua casa. Aí, de fato, a submissão não pode acontecer. O que seria a submissão? Você receber a ordem, né? Como se fosse o seu chefe, né? O marido é o chefe. Versículo 23, pois o marido é o chefe da mulher. Então, a mulher só vai ter essa submissão quando, de fato, o marido sabe o que está fazendo e ama ela acima de tudo. Agora, quando o marido é uma pessoa que, como eu falei, né, faz mal para dentro do casamento, faz mal para a família, faz mal para a esposa, para os filhos, é uma pessoa drogada, é uma pessoa bêbada, não tem noção clara do que está fazendo, aí deve ter uma análise e não essa submissão cega, porque vai fazer mal em algum ponto para você, para os seus filhos, para a sua própria vida, né? Ou seja, seu marido vai chegar e vai falar para você, olha, nós vamos... eu vou largar meu emprego, eu quero que você largue seu emprego porque eu vou virar traficante, né? Pessoa dependente química. Eu já vi uma história semelhante assim. Nós vamos se mudar, vamos morar em outra cidade porque lá eu vou trabalhar como traficante. Como que uma esposa, com a consciência que dá a palavra, vai ser submissa a uma pessoa como essa, né? Vai dizer, não, marido, eu confio em você, eu sei que você vai fazer o melhor para nós, né? Sem questionar, eu vou te obedecer, eu vou te guiar. Não, isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe. Agora, se o marido de fato ama a esposa e quer se entregar por ela, então a esposa tem que ter essa consciência. Não, eu sei o que ele está fazendo. Ele é o chefe da casa. Deus deu a unção de governante sobre ele. Então, eu vou estar submissa a ele. Então, vocês vejam como é importante essa passagem, né? Por que hoje em dia, né, como eu falei, essa passagem é tão atacada, é tão mal compreendida, né? Porque é justamente isso daqui, ó. Os maridos, os homens, deixaram de ser homens, pararam de armar suas esposas, casaram e não saíram da adolescência, ou seja, continuam vivendo somente para si mesmo. Ou seja, as mulheres não se sentem protegidas ao olhar para o seu marido e ainda vê uma criança. Alguém que, se não jogar bola 2, 3 vezes na semana com os amigos e chegar em casa meia-noite, 1h, está infeliz, fica bravo, fica frustrado, porque não, eu não estou vivendo para mim. Isso aqui não existe, né? O marido é o sacerdote da casa, sacerdote, a origem tem a palavra sacrifício. Então ele tem que sacrificar pela sua esposa. Então, como eu falei, é essa análise que a gente tem que fazer, né? Esse é o contexto que essa palavra nos ensina. Esses dois pontos, né? A mulher é chamada a se posicionar diante do marido. Não, ele é o chefe, é nele que eu vou confiar a minha vida. E o marido a morrer. Se esses dois pontos aqui estiverem realmente acontecendo dentro da casa, pessoal, dentro da sua família, dentro do seu matrimônio, não tem como o casamento dar errado nesse quesito da submissão, né? Quando a mulher não quer ser submissa e tem esse pensamento feminista, ela vai querer o quê? Tomar controle da casa, tomar controle de tudo, passar na frente do homem. Se for um homem já com temperamento mais quente, temperamento colérico, vai bater de frente e vai acontecer as brigas, né? Se for um homem já com temperamento frio, depois de um tempo ele vai se cansar e, para evitar brigas, para cuidar da própria paz, ele vai falar, olha, então faz o que quiser. Só qual que é o problema disso? A mulher não nasceu para governar, né? Todas as mulheres, elas não têm por si mesmo uma confiança nesse quesito de tomada de decisões, né? É só você pegar as mulheres que vão escolher roupa, né? Minha mulher é assim, ela vai escolher roupa, amor, essa roupa tá bonita? Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Ela tá sempre perguntando por quê. Já é normal da mulher ela precisar de uma referência acima dela.
uma referência em cima delas, né? As mulheres, crianças, adolescentes têm um pai e depois que casam é o próprio esposo. Agora, já é natural do homem a tomada de decisões, a governança. Então é por isso que esses dois pontos, eles precisam estar bem conectados dentro do casamento. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? E antes que eu esqueça, né, e até já ia esquecendo, né, essa palavra submissão no grego, ela tem, né, a palavra no grego é hipotássio. Qual que é o significado, né? Ela não significa, por natureza, obedecer às cegas, né? Ela significa se posicionar voluntariamente sobre uma ordem, por escolha livre, por amor, por confiança. Ou seja, a submissão ela não pode ser uma forma obrigada, né? Ela tem que nascer do amor, da confiança. E para amar, você tem que, primeiramente, entender que você, mulher, vai estar segura com aquele homem. É uma dança. E na dança, alguém vai estar guiando. E essa pessoa tem que ser o seu marido, se ele, de fato, estiver capaz de fazer isso. Agora, se ele estiver totalmente perdido na realidade, essa submissão, né, primeiramente não vai acontecer, porque não tem como você, por livre e espontânea vontade, né, por confiança, porque você não vai confiar nele. Você vai perceber que ele ainda é uma criança, que ele ainda é uma adolescente e não vai saber guiar a família da melhor forma. Certo, pessoal? Então, só concluindo o significado, né, dessa palavra, no grego, hipotássio, que significa posicionamento por escolha livre, por amor e por confiança. Certo, pessoal? Então, nesse momento agora do nosso encontro, eu vou estar falando sobre o que a submissão não é, né? Provavelmente você deve estar aí falando ou pensando, mas Wander, você não conhece a realidade da minha casa, você não sabe como que é, você não sabe como é que é meu marido. Ele é essa pessoa que você decifrou que de fato não está pronto para tomar as rédeas da família, né, da casa. Ele toma decisões ruins, né, e nós estamos sofrendo por conta dessas tuas decisões. Então a igreja ela reconhece isso. Ela reconhece isso. Tem aqui, eu separei uma frase que está escrito no magistério da igreja, né, que diz que a esposa não está obrigada sob nenhuma justificativa a acontecer com os caprichos do marido quando eles se ferem sua dignidade. O marido que agride, humilha ou aterroriza não está exercendo a autoridade cristã. Está pecando gravemente contra o sacramento do matrimônio. Homem e mulher têm igual dignidade perante a Deus. O que muda é o papel, não o valor, né? Esse é um dos pontos muito discutidos, né? Dizendo que como se perante a Deus um homem tivesse mais valor, né, do que a própria mulher. E mais, o próprio Papa Pio IX ensina que se o marido falhar no seu dever, compete à mulher assumir a direção da família. A igreja ela não é ingênua, ela conhece a realidade. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Por que eu trouxe esse ensinamento aqui? Porque, de fato, é o que você está falando, Wander. E se meu marido não estiver pronto, se de fato ele estiver falhando, então aí compete a mulher a tomar as decisões. Isso aqui é natural? Não. Né? Porque, como eu falei, está em Efésios 5, 22. É natural do homem ser o chefe da mulher. É natural ele estar nessa governança da casa. Agora trazendo a analogia aqui de um rei. Você já viu um rei próprio estar se coroando? Não, geralmente a coroa é colocada pelos outros. Geralmente a coroa é colocada pelos outros. Da mesma forma, presidente na democracia, né? Ele ganha pelo voto popular, ou seja, a maioria das pessoas querem que ele seja o presidente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não me posicionar com isso, justamente isso que traz para a submissão agora. Se a minha mulher não vê que eu estou pronto para ser o chefe da casa, para governar, para estar disposto a amar, se ela não me ver com esses olhos, ela não vai ser submissa a mim. Ela não vai colocar a coroa na minha cabeça. Ela não vai, realmente ele está pronto. Né? Então não tem como enganar isso daqui. Não tem como enganar. Né? Se de fato a mulher, você vê que o seu marido não está pronto, você não vai conseguir, eu vou tentar mesmo assim ser submissa. Né? Isso aqui vai fazer mal para você, para a sua família, para os seus filhos. Certo, pessoal? Certo, pessoal, e para estar encerrando, né, esse encontro, provavelmente você está nessa aula porque já passou por isso. Né? Já teve um marido que não ofereceu proteção, né, e você se sentiu
insegura, se sentiu com medo em estar diante de alguém que você sabia que no fundo não poderia estar te protegendo, né? Então, se essa palavra, mulher, te machucou, porque um homem usou errado contra você, né? Ele não fez o que Deus manda, pelo contrário, ele fez o oposto, né? E se você é homem e usou essa palavra como escudo, eu quero te convidar a olhar para Cristo, né? Ele não mandou, ele morreu. Essa é a medida da sua autoridade. E se vocês são um casal buscando entender isso juntos, parabéns. Esse já é o primeiro passo para reconstruir essa dança. E marido, não se esqueça que você que deve guiar a sua esposa. E um dia você irá prestar contas contra Deus a respeito das suas escolhas, das suas omissões, de tudo aquilo que você tem feito, para onde você tem guiado a sua família. Que Deus abençoe você que assistiu a essa aula. Espero de uma forma clara. Não quis enrolar muito, né? Porque tem muito conteúdo, de fato, tem muita coisa para a gente estar meditando, estar falando aqui. Mas de uma forma breve, eu tentei trazer para você o conhecimento dessa aula, né? A ideia é futuramente estar fazendo o curso, porque tem muita coisa mesmo para a gente estar falando sobre esse assunto, né? Então, muito obrigado você que participou até aqui. Deus te abençoe. Fique com Deus. Você que não é da comunidade, seja bem-vindo, né? A descrição vai estar aqui no grupo. E se Deus quiser, até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!